Dentro do módulo da reprodução das aves, vamos então fazer algumas considerações a respeito da anatomia, tanto dos machos quanto das fêmeas, e sempre considerando principalmente as aves domésticas. Vamos inicialmente tecer comentários a respeito do sistema reprodutivo dos machos domésticos. Inicialmente, chama atenção o fato de trazer grandes diferenças quando comparado com o sistema genital de mamíferos. A princípio, se diz que a localização do trato reprodutivo é sempre intracavitária. Nessa imagem, observando então a localização intracavitária. Além disso, esses animais, diferente dos mamíferos, eles apresentam o sexo homogamético como sendo masculino, ZZ, e a fêmea, então, é heterogamética, diferente dos mamíferos, onde o macho é heterogamético, XY, e as fêmeas são XX homogaméticas. E chama também a atenção o fato das aves não disporem de um pênis verdadeiro, como veremos mais adiante. O testículo desse animal tem localização então intracavitária. Ele está ligado ao epidídimo, que num dado momento, sem diferença histológica ou morfológica, ele passa a ser chamado de canal deferente, e esse canal deferente chega então até o órgão copulador. Então, o sistema reprodutivo dos machos das aves é composto por testículo, epidídimo, canais deferentes e órgão copulador. Os testículos são duplos, assim como os epidídimos e os canais deferentes, e chegam no órgão copulador único. O testículo, localização então intracavitária, ele é um órgão duplo e simétrico, em formato de feijão. Apresenta uma coloração amarelada quando esse animal é jovem e se torna branco puro quando esse animal é adulto. Tem localização, como dito, dentro da cavidade intracavitária e uma localização sempre crânio-ventral aos rins. Ele está aderido à parede dorsal do corpo do animal, suspenso então por ligamentos. A espermatogênese nessa espermatogênese dispensa-se a termorregulação, já que ele é intracavitário. Produz estrogênio, testosterona e outros androgênios. Além disso, esse testículo ele dispõe de uma túnica albugínea, que é delgada e, diferente dos mamíferos, não forma septos conjuntivos para dentro do parênquima testicular. O plexo pampiniforme, importante na termorregulação dos mamíferos, é inexistente nas aves. E os epidídimos, também diferentes dos mamíferos, são extremamente curtos e não possuem importância para a maturação dos espermatozoides. A maturação das aves ocorre em mais ou menos 24 horas. Os dutos ou canais deferentes, eles são longos e sinuosos e terminam em duas aberturas na forma de papilas na cloaca, e é onde ocorrerá, então, a ejeção do sêmen. O órgão copulatório, ele consiste em um par de papilas do duto deferente, um par de corpos vasculares, um par de pregas linfáticas e um corpo fálico, dividido em uma porção mediana e duas laterais. Nessa imagem, se observa do lado direito e do lado esquerdo a presença, então, dos dutos deferentes, que trazem a produção espermática dos testículos, e nessa região o corpo vascular do lado esquerdo, do lado direito vamos encontrar a mesma estrutura, e esse duto deferente abre aqui na forma de papilas, a cada lado, então já dentro da cloaca. A cloaca, como em todos os animais, é formada por três aberturas: o coprodeu, que traz dejetos do sistema digestivo, o urodeu, que traz os dejetos ou produção do sistema urinário, e mais ventralmente o proctodeu, aonde vão desembocar os conteúdos vindo dos testículos dos animais. Então, fica sendo a parte genital do sistema reprodutivo. Nós observamos, então, aqui a presença de um corpo fálico medial ou mediano e um corpo fálico lateral, um a cada lado, e uma concavidade linfática ou um sulco nesse corpo fálico medial, que se estende no corpo fálico medial, por onde esse sêmen, então, escorrerá para dentro
do sistema genital da fêmea. Nessa imagem, observa-se então, né, que esse aparelho copulatório está localizado na extremidade caudal da cloaca e se encontra, inclusive, escondido por uma prega ventral ao ânus, né, em animais fora da excitação. Observando então aqui as papilas dos dutos deferentes, o B como sendo o corpo fálico mediano e os dois corpos fálicos laterais. Alguns animais apresentam um corpo fálico maior. O falo é, na maioria das aves, pequeno e logo ele não serve como um órgão penetrante, como a gente observa em mamífero. Já em outras aves, como o caso dos patos e gansos, ele é grande e penetra na fêmea durante o ato sexual. O corpo fálico mediano do galo mede cerca de 1 a 3 milímetros, mas no pato ele pode chegar a 5 centímetros, em algumas situações até 7 centímetros. Como curiosidade, o pato rabo alçado argentino, o Xiura vittata, ele detém o maior pênis do mundo das aves, segundo informações publicadas em data relativamente recente na literatura. Se for desenrolado por completo, ele atinge cerca de 42,5 centímetros de comprimento. Já as aves também dispõem de um sistema genital bastante diferente daquele observado nos mamíferos. O sistema genital feminino da ave é formado pelo ovário e oviduto e que se encontram desenvolvidos somente do lado esquerdo. O lado direito é, normalmente, vestígio do oviduto direito. E somente do lado esquerdo nós vamos encontrar um franco desenvolvimento do sistema genital. Segundo Barry Johnson, essa regressão do oviduto direito que é observado é determinado pelo hormônio antimileriano, aquele que promove a involução dos dutos paramesonéficos, e ele é secretado pelo ovário. A maior riqueza para estrogênio, receptores de estrogênio desse lado esquerdo, acaba suprimindo então o efeito do hormônio antimileriano e com isso permite o seu desenvolvimento. Diferente, então, dos mamíferos, deve-se considerar que o oviduto da ave é a parte que se estende desde o ovário até a cloaca. O oviduto, então, é um oviduto verdadeiro, pois é o duto do ovo, considerando o ovo, então, como produto dessa ave e reconhecido já como um alimento. O oviduto, então, é formado por um infundíbulo, a parte inicial e mais próxima do ovário, que segue pelo magno, uma região mais dilatada, uma região mais afunilada e de parede mais tensa, que é o istmo, em seguida o útero e depois vagina, que se desemboca na cloaca. Nessa imagem, observa então o ovário, normalmente encontrando na fase reprodutiva grande quantidade de gemas, uma vez que a gema é o oócito ou ovócito produzido pelas aves e tem um tamanho grande, dada a riqueza em vitelo. Normalmente, quando se observa o ovário, não se observa a estrutura do próprio ovário, pois são muitos os folículos que crescem e a produção de ovos é uma produção diária. Então, nós vamos encontrar gemas em vários estágios de desenvolvimento e o tecido parênquima ovariano, poucas vezes, ele é observável. O ovário, então, ele está próximo ao oviduto, e o oviduto começa, então, por uma estrutura fimbriada, chamada de infundíbulo, que vai fazer a captação, então, dessa gema, para que haja, durante a passagem pelo trato reprodutivo da fêmea, a produção, então, do ovo, como é reconhecido como alimento. Essa é a região do infundíbulo. Em seguida, vamos encontrar o magnum, que é o mais longo, uma região mais estreitada, que é o istmo, e o útero, também chamado de glândula da casca, e que vai se comunicar com a cloaca a partir de um pequeno segmento chamado de vagina. O ovário esquerdo, então, ele vai apresentar uma função celular e endócrina. A função celular é a produção do ovócito, que vai ser chamado de gema, e uma função endócrina, naturalmente, a produção de hormônios, principalmente esteroides, e tanto hormônio masculino
quanto feminino. Lembrando que, para se chegar ao hormônio feminino, é preciso um estágio anterior de hormônio masculino. O androgênio, ele é transformado em estrogênio, e isso vale para todas as espécies. O ovário esquerdo, então, único, direito, ele é apenas um resquício. Ele está firmemente aderido à parede corporal dorsal e colocado intimamente no polo anterior do rim esquerdo, localização semelhante àquela observada no testículo do macho. O tamanho é dependente do estágio funcional. A cor é amarelada, com matizes rosados, tem uma forma arredondada poligonal, lobulado e bastante friável, e apresentam folículos com os ovócitos internos, que são as gemas. Nessa imagem, é possível, então, observar a estrutura ovariana com várias gemas ou vários ovócitos, e quanto mais idoso esse ovócito, mais amarelo ele se torna pela riqueza em acumular o vitelo. Nessa imagem, observa-se uma pequena areazinha onde está o tecido ovariano e várias gemas ou vários folículos contendo ovócitos ou gemas em vários estágios de desenvolvimento. Esse provavelmente é o folículo mais bem desenvolvido, uma vez que a gente observa, já que existe uma área chamada de estigma, uma área onde não existe sangue, e provavelmente ele vai ser o próximo a ovular. E a ovulação não ocorre sangramento após essa ovulação, como observamos na formação do corpo hemorrágico em mamíferos. Essa imagem mostra, então, o número 1 como sendo um infundíbulo, número 2 como sendo o magno, número 3 como sendo a junção com o istmo, e o istmo propriamente dito, e o útero, ou chamado glândula da casca. Nesse caso aqui, avolumado, pois existe um ovo dentro desse útero. Em seguida, vamos encontrar a região, então, da vagina. Se fizermos um corte histológico, vamos observar uma grande riqueza de folículos de tamanhos diferentes, folículos primários, secundários e terciários, assim como observamos nos mamíferos. Essa imagem mostra, então, a questão da hierarquia do folículo, como dito, esse tem bastante vascularização, os outros muito vascularizados e de tamanho menor, e esse que já se aproxima da ovulação, uma vez que já tem a área do estigma. Nesse caso, já mostrando vários folículos pequenos e um folículo já ovulado, um folículo, então, rompido. Nessa imagem, observa-se desse lado o sistema genital masculino e desse lado o sistema genital feminino. O sistema genital masculino, como então só uma revisão, formado então por dois testículos que se unem com o órgão copulador a partir do epidídimo, que se continua com o duto deferente e abrem, então, no órgão copulador, no nível da cloaca do macho. No caso das fêmeas, vamos encontrar apenas um ovário desenvolvido, um oviduto formado por fímbrias, e se continua pelo magno, o magno se continua pelo istmo, o istmo chega até o útero ou glândula da casca, a vagina, e, a partir da cloaca, um ovo se produzido inicialmente a partir da produção da gema pelo ovário, à medida que ovula, essa gema ou esse óvulo vai ser incorporado a várias outras substâncias, como o albúmen, que ocorre no nível do magno. No nível do istmo vai ganhar a membrana testácea, aquela película interna da casca do ovo. No útero vai ser formado a casca do ovo, e uma vez ele estando completo, ao final de 24, 25 horas, ele então é eliminado, ele é expulso então do ambiente uterino pela via vaginal. Essa é a parte de anatomia do sistema reprodutivo das aves e, como dito, fazendo então uma consideração mais relacionada ao sistema genital das aves domésticas.